Glória a Deus, paz seja convosco. Processo de transformação. Nós vamos ver aqui como é que funciona, né, a nossa transformação, o nosso milagre. Porque a gente pede a Deus toda hora, né? Senhor, faz um milagre em mim, mude a minha história, Deus. Ai, eu tô tão cansada. A gente vai visitar o nosso passado e ver as porcarias que fizemos, e às vezes queremos mudar tudo, às vezes até queremos pedir, por que nasci, né? Por que nasci? Fiz tudo errado. Aí visita lá o passado na mente e vê a destruição que foi e fala, o que eu faço, Deus? Muda a minha história, Senhor. Então, Deus muda você. Deus muda o nosso interior. Deus pede para que a gente nasça de novo. Esquece o passado. Deus já nos perdoou. Já está perdoado e apagado. Então precisamos agora nascer de novo. Nascer de novo. Como é isso? Deus fala para Nicodemos. Nicodemos, uma figura importante, uma figura culta, uma figura inteligente, né? Deve ter sido estranho para ele ouvir isso, porque Jesus fala para ele, lá no João 3:5, Jesus fala para ele, na verdade, eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter tido, necessário vós é que nasça de novo. Aleluia. Glória a Deus. Não sabemos, Deus continua aqui, ó, o vento sopra onde ele quer e ouves a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Nós precisamos ser transformados interiormente, nascer de novo, entender as coisas espirituais, viver pelo Espírito Santo, como o Espírito Santo nos dirige, porque ele nos dirige, né? Precisamos agora ouvir a voz do Espírito Santo, não agir com as nossas emoções, com as nossas... nossos repentes, né? A intuição. Agora nós temos que agir pelo Espírito Santo. Dar permissão a Deus para que Ele nos transforme, e o milagre é consequência disso, né? A borboleta, ela nasce como uma largata, né? Ela tem um tempo ali como uma largata, mal vista, ninguém não quer saber da largata, pisamos nela, matamos ela, né? Mas quando ela vence aquele processo, aquele tempo, ela vai sair dali uma linda borboleta amarelinha. Eu adoro a borboleta amarelinha. Aí sai a borboleta, né, voando nas suas plantinhas. Maravilha, linda. Se você aguentar o processo da transformação, você também vai sair voando. Você também vai, por onde passar, o brilho de Deus vai estar com você. E isso é um processo de transformação. Você está sendo transformado de carnal para espiritual. Isso dói? Claro que dói. Dói muito. Eita, dói. O processo do vaso na mão do oleiro. Quebra o vaso e faz de novo, não é? Deus, ele deu esse exemplo, por quê? Porque ele faz isso com a gente, ele quebra, se você deixar. Ele vai te quebrar todinho, vai te guardar lá no casulo, você vai passar por dentro da fornalha ardente, o ouro para virar uma peça maravilhosa, um anel, uma corrente, uma aliança, passa num processo doloroso, porque ele é uma pedra bruta, né? Que vai ser queimado, que vai ser derretido, é um processo.
E é assim comigo e com você. É assim conosco. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, quando nós entregamos nossa vida para Ele e percebemos que temos que ser transformados, e aí permitimos, porque aí a gente deixa Deus te levar, né? E aí Ele vai transformando você, processo doloroso, você vai passar, e claro, consequência disso, o milagre. Jesus fez vários milagres, Jesus pode mudar a sua vida agora, agora. Jesus muda. Mas você precisa ser transformado. Você precisa pedir, olha, eu quero que o Senhor mude minha vida. Peça a Ele, Senhor, me fortalece para que eu aguente o processo até o final. E faz aí o teu querer. Porque Ele vai fazer maravilhas na sua vida, isso é fato. O Jacó, lá em Gênesis 32, no 22, só que eu vou ler só o 27. O Jacó estava segurando o anjo, né? Disse que só ia soltar o anjo quando ele desse a bênção. E o anjo perguntou a ele qual era o nome dele. Ele disse Jacó. Aí o anjo disse, não se chamará mais teu nome Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, prevalecestes. Jacó era enganador. O nome de Jacó significava enganador. E Jacó agora foi transformado em Israel, né? E agora ele vai tomar posse da bênção dele, porque ele liberou o perdão, ele vai pedir perdão para o irmão. Então ele mudou interiormente. É essa mudança que Deus espera de mim e de você. Quando você estiver pronto, eu não sei se você leia a história de Jacó. Jacó, ele vai casar com uma mulher, o Labão vai enganá-lo, ele vai trabalhar 7 anos por ela, 7 anos pela outra, depois mais 7 anos, se eu não me engano, para depois ir embora. Quer dizer, o Jacó dedicou aí a sua metade da metade da metade, não sei quanto tempo da sua vida, muito tempo, né, trabalhando para o Labão. Ele enganou e foi enganado. É a colheita, não é a colheita? É o processo da colheita. E aí ele se rendeu ao Senhor, não é? Ele se rendeu ao Senhor, que é isso que eu e você precisamos fazer. Quanto mais tempo demorarmos para nos render, mais tempo demorará o nosso milagre. Renda-se ao Senhor. Leia as escrituras, aprenda com a escritura, renda-se ao Senhor, o milagre certamente vai acontecer. Jesus fez vários milagres, mas antes dos milagres tem o processo. Tem o processo. Por isso ele pergunta o cego, né? Você quer enxergar? Porque ele sabe que tem um processo. O cara estava acostumado ali pedir. Agora, enxergando, ele vai ter que ir à luta. Então, você precisa pedir a Deus força para aguentar o seu processo. Aguentar o seu processo. De cabeça erguida, sem decepcionar a Deus. E aí o milagre é consequência. Vai acontecer. Porque Deus é o Deus do milagre, é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor, que o milagre chegue na tua casa hoje. Tome posse, receba o seu milagre, aceite o seu processo. Louvado seja o nome do Senhor. Curte, compartilha e inscreve-se no canal. Amém?